artistas nessas reuniões que acontecerá na convenção sejam dirigidos pelo Senhor, que tudo seja feito, decidido lá para a honra e glória do Senhor e pela expansão do Evangelho neste estado. Oremos. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que nos dá, Senhor, de estar na tua casa junto com nossos irmãos, povo teu. Colocar-nos diante de ti, agradecendo as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, sobre esta igreja, mas também colocar diante de ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações, pois sabemos que tu tem cuidado de nós. De uma maneira especial, nós colocamos diante de ti os aniversariantes dessa semana, que eles sejam dirigidos por ti, que eles tenham a oportunidade de agradecer a ti por mais esse ano que acrescentas em suas vidas, e que eles possam testemunhar do teu cuidado, do teu amor e da tua salvação. Nós agradecemos também, Senhor, a vida conjugal do irmão Romildo e irmã Aldemice, pelos 60 anos de casado, pedindo, Senhor, que tu continues a abençoar esta família, este casal e sua família. Também pelas vidas de Josineide e Sandro, que eles possam, a exemplo do irmão Romildo e Aldemice, testemunhar do teu amor para as famílias, para os seus amigos, a importância de viver um matrimônio, um casamento dirigido por Deus. Nós te pedimos, ó Pai, pelas pessoas enfermas, tu estejas orientando os médicos em todos os procedimentos que serão submetidos. Tu esteja com seus familiares, confortando também, e que a tua presença nesses momentos de aflição, de incertezas, ou já certezas, faça a diferença em suas vidas. E te pedimos, ó Pai, pela Convenção Batista de Pernambuco, estejas orientando a cada mensageiro das tuas igrejas. Em cada discussão, cada decisão seja para a honra e glória do teu nome. E de uma maneira muito especial, nós te agradecemos pelo Ministério de Educação Cristã desta igreja. No mês de abril, quando todos estão envolvidos no aniversário da igreja, também na EBD, que os alunos e os professores da EBD, que fazem parte dessa igreja, estejam dispostos a estudar a tua palavra, que é um propósito, é missão, é um valor desta igreja. Estudar a tua palavra e praticá-la. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações em cada parte que se segue nesse culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento de dedicação dos dízimos e ofertas, teremos a oportunidade de adorar ao nosso Deus através da entrega de um pouco do muito que Ele nos tem dado. Convidamos para tanto os irmãos diáconos e diaconisas escalados para tomarem suas posições, e convidamos a todos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 29, passagem em que nós lemos que devemos dar glória a Deus e tributar essa glória que é devida ao seu nome. Assim diz a palavra do Senhor: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Cantemos Aceita Agora, Senhor meu Deus, número 241 do Inário para o Culto Cristão.
música de dedicação. Aceita agora, Senhor meu Deus, todos os bens que são meus e são teus. A teologia desta música reflete o texto que encontramos no livro de Jó, capítulo 41, verso 11. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Convidamos a irmã diaconisa Ana Cabral para ser a intérprete de nosso sentimento de gratidão neste momento em que damos de volta a Deus aquilo que Ele nos concedeu. Oremos. Grande e poderoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, nós estamos aqui devolvendo representativamente parte do que Tu nos dás, Senhor. Abençoa a Tua igreja para que ela possa usar da melhor forma possível para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos também pelo dom da vida e por tudo que Tu nos tem dado e que nós possamos também estar na Tua obra trabalhando, retribuindo tudo que Tu podes nos dar e nos tem feito. Em nome do Teu Filho amado, nós Te agradecemos desde já. Amém. Hoje nós queríamos destacar o Ministério de Educação Cristã de nossa igreja e conhecê-lo um pouco melhor. Estamos encerrando o mês de abril, que é o mês da Escola Bíblica Dominical, e por esta razão, queria que voltássemos a nossa atenção para aquilo que tem sido realizado nessa área tão preciosa da vida da igreja, onde alguns dos nossos valores se manifestam de forma mais clara. Na pastoral do boletim de hoje já fazemos referência a isso, e nesse momento nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho realizado pelo Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista da Capunga. Ministério de Educação Cristã é a formação do discípulo através do conhecimento da Palavra de Deus e sua aplicação prática. Isso abrange todos os membros e congregados da igreja. Por esta razão, envidamos esforços para oferecer um ambiente propício ao estudo da Palavra das mais variadas formas. Numa parceria família-igreja, nosso investimento na pessoa começa antes do nascimento. O trabalho com gestantes se propõe a acolher e cuidar da criança ainda na fase de preparação para sua chegada ao mundo. Cremos que ensinar a criança o caminho implica numa caminhada lado a lado. Então, ao nascer, essa criança já é conhecida pelo nome e considerada parte do departamento infantil que o acompanhará desde cedo. Assim, temos nosso olhar voltado para crianças, nas salas do culto infantil, pré-adolescentes com o programa Adorador Consciente, incentivando a formação de embaixadores do Rei, mensageiras do Rei, adolescentes, jovens adultos e terceira idade. A Escola Bíblica Dominical, nossa escola de referência, alcança desde o bebê até os idosos. Procuramos investir na formação de classes específicas para que todos sintam-se incluídos e acolhidos em suas peculiaridades. Sempre pensando em melhorar, estamos apresentando hoje o Centro de Formação Cristã Integral, que tem como objetivo oferecer cursos e reflexões na área de vida cristã, Bíblia, liderança, família e realidade social. Atentando para as necessidades da igreja, propomos cursos de duração específica para cada proposta em dias e horários diferentes. Sentir-se parte de um grupo é uma necessidade do ser humano. Por isso a igreja tem grupos para mulheres, homens, jovens, sozinhos, terceira idade. Na área de integração e comunhão, temos o atendimento aos novos crentes e novos membros.
preparação para o batismo, acompanhamento e visitação dos membros e discipulado para todos. Afinal, ser discípulo de Jesus implica em conhecê-lo e segui-lo. Por isso, estamos investindo na elaboração de um programa de discipulado sistematizado que atenda a toda a igreja. Como atividade meio, temos o incentivo à leitura através do Ponto do Verbo, a arte e cultura, o cuidado de preservar a história da igreja através do arquivo histórico. Na metáfora do corpo, o Ministério de Educação Cristã tem a responsabilidade de bombear vidas espiritualmente saudáveis para servir em todos os ministérios. Nessa interdependência, a área de educação alcança toda a membresia e oferece muitas oportunidades para servir. Por exemplo, ambientação das salas, preparação dos murais, o ensino, o acompanhamento de grupos, intercessão, visitação, a colaboração em atividades como congressos, acampamentos, recreação e outras mais. Qualidade e excelência são valores e metas que procuramos alcançar. Mas isso só é possível se tivermos pessoas disponíveis para servir em cada área. Conheça de perto cada proposta, opine, envolva-se e descubra a bênção do servir, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, principalmente a honra e a glória. Certamente podemos agradecer juntos aquilo que Deus tem realizado através dessa área da igreja, mas nosso desejo não é apenas esse. Nosso desejo é que cada um se sinta desafiado a estar envolvido mais de perto, aproveitando mais do que a sua igreja oferece, mas oferecendo mais também de si mesmo para a realização do trabalho da igreja. Por isso eu queria, neste momento, ter um instante de gratidão a Deus, especialmente pelo Ministério de Educação de nossa igreja e também pela Escola Bíblica Dominical, que tem um valor imenso para todos nós. Por isso, eu queria convidar para vir aqui à frente, que fosse trazida aqui à frente, a irmã Lenira Luna, que durante 26 anos foi ministra de Educação Cristã de nossa igreja e lançou as bases de muito do que nós temos hoje funcionando e acontecendo no trabalho da igreja. No ministério do pastor Zé Almeida Guimarães, a irmã Lenira sempre foi aquela que assumiu essa área do ministério. Eu queria que ela viesse aqui à frente. Queria pedir à professora França que a acompanhasse, que estivesse aqui ao seu lado. E a irmã França, que acompanhou a irmã Lenira durante seu trabalho e a sucedeu à frente desse ministério, e nós queremos orar agradecendo a Deus essas vidas, mas queremos agradecer a Deus também a Escola Bíblica Dominical. Por isso, eu queria convidar para, representando a Escola Bíblica Dominical, a irmã Argentina e a irmã Esther estivessem presentes aqui à frente, viessem também, e essas professoras representando a Escola Bíblica Dominical estivessem conosco aqui para esse momento de oração, esse momento especial de gratidão. São professoras que ao longo de muitos anos têm estado à frente desse trabalho, a irmã Argentina Gomes, a irmã Esther Seixas Doca, que têm sido professoras da Escola Bíblica Dominical, referenciais para muitos, e na verdade elas aqui representam tantos outros professores que estão aí, que não alcançaram ainda a sua idade, mas estão caminhando nessa direção. Alguns estão longe ainda, outros um pouco mais próximos, mas caminhando nessa direção, e nós queremos, para esse momento de gratidão, tê-las aqui à frente para expressarmos diante de Deus nosso reconhecimento pelo valor que tem a Escola Bíblica Dominical para todos nós, e particularmente o valor que tem essas servas de Deus à frente de classes da Escola Bíblica Dominical, onde serviram, onde têm servido durante tantos anos. Mas eu quero fazer agora o seguinte, antes de orar, eu queria pedir a todos os professores da Escola Bíblica Dominical que se colocassem de pé em seu lugar, de todas as faixas etárias, todas as classes, desde os novos convertidos até aqueles que já estão mais, a classe de diáconos, desde os
trabalho com crianças, se bem que muitos estão lá atrás ocupados com as crianças, naturalmente, mas os que trabalham com idosos, permaneçam de pé. Nós vamos orar também pela vida de vocês. E aproveitamos para expressar toda a nossa gratidão pela vida de vocês. Vocês são preciosos para a nossa igreja. Vocês são preciosos para a formação e o desenvolvimento dos membros dessa igreja. Vocês são importantíssimos para a saúde espiritual, para o conhecimento da palavra dos membros dessa igreja. Por isso nós temos uma dívida imensa com os irmãos e expressamos assim nossa gratidão e queremos orar ao Senhor por suas vidas. Mas eu quero também que se juntem a eles todas as demais pessoas que atuam e servem dentro do Ministério de Educação Cristã. Que o Ministério de Educação Cristã não é só EBD, os irmãos viram pelo vídeo que há muitas outras áreas. Então, se você atua na liderança de qualquer outra organização ligada a esse ministério, da MCA, a área de planejamento, qualquer área ligada ao Ministério da Educação Cristã, fique de pé nesse momento. Nós queremos que você se junte também a esse grupo de professores, para juntos agradecermos a Deus a sua vida. Você que atua em qualquer uma dessas áreas que foram citadas aqui, e vocês viram que da área de cultura, o trabalho com os sozinhos, o trabalho com idosos, o trabalho com crianças, todos os setores da igreja são de alguma forma contemplados por esse ministério. E nós vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus neste momento. Pai querido, recebe nossa gratidão. Gratidão, Senhor, por tua bondade, por teu amor, mas especialmente pelo valor que tem a tua palavra para nossas vidas. E pelo valor que tem sido a tua palavra nessa igreja. Muito obrigado por estarmos numa igreja que ama a tua palavra e que se empenha no ensino da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela centralidade da Bíblia nas atividades da tua igreja, mas principalmente no Ministério de Educação Cristã de nossa igreja. Louvamos-te pelas vidas daqueles que lançaram as bases e que têm construído essa história. E mencionamos, Senhor, a vida da professora Lenira Luna e dos professores como a irmã Argentina, a irmã Esther, que aqui representam tantos outros que ao longo de décadas têm servido a tua igreja nessa área. Muito obrigado por essas vidas preciosas, pelas vidas de todos quantos aqui presentes têm sido parte da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos-te a vida daqueles que têm atuado em outros segmentos do Ministério de Educação Cristã de nossa igreja. E nós os colocamos todos nas tuas mãos, para que tu continues a abençoá-los, a capacitá-los, a guiá-los e a usá-los como bênção no teu reino, como bênção na vida de tua igreja. Colocamos mais uma vez a nossa igreja nas tuas mãos e especialmente esta área tão importante do trabalho, para que continuemos a ser alimentados, guiados e instruídos pela tua palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nos podem sentar. Nossa gratidão, portanto, àqueles que fazem o Ministério de Educação Cristã de nossa igreja e têm sido tão preciosos para as nossas vidas. Neste momento, o pastor Apolônio Cavalcante dará prosseguimento a este culto com a leitura da palavra de Deus. Peço que a congregação se coloque em pé mais uma vez. Leitura bíblica responsiva, a palavra de Deus em Salmo 16, versículo 11, Isaías capítulo 12, versículo 3, 4, 5 e 6, Isaías capítulo 61, versículo 10. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta, canta de gozo,
ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Podem se assentar. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar. Este é o hino que vamos cantar agora, que é o 318 do Inário para o Culto Cristão.
quero agradecer ao coro a inspiração dessa linda canção, por sua letra, por sua mensagem, por sua melodia. O texto que tomamos como ponto de partida para a mensagem desta manhã está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15, na segunda parte do versículo 16. Dessa vez, porém, acabei optando por usar uma versão diferente da que costumeiramente tenho utilizado, porque embora as palavras digam exatamente a mesma coisa, gostei muito do modo como o versículo é traduzido na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, e por isso está transcrito aí no programa, junto à mensagem, esse texto: por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Vamos dizer juntos: por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Foi interessante preparar esta mensagem refletindo sobre como colocar juntas duas coisas sobre as quais gostaria de falar na manhã de hoje. Mês de abril é mês da Escola Bíblica Dominical, mas também foi o mês da Páscoa, foi o mês do encerramento da nossa campanha de missões, foi também mês do aniversário da igreja, e o mês se passou sem que tivéssemos tido oportunidade de refletir mais sobre a palavra de Deus. Por outro lado, em nossa proposta de enfatizar o fruto do Espírito, os irmãos estão acompanhando isso, nós decidimos que, se em março a manifestação do Espírito que seria enfatizada por nós seria amor, abril seria o mês da alegria. Pensei então que precisaria refletir sobre a alegria como manifestação do fruto do Espírito e sobre a palavra de Deus. Descobri que o sermão já estava pronto. Na verdade, o texto já trouxe a salvação de que eu precisava, né? O profeta Jeremias diz exatamente isso: por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Na quarta-feira passada, em nosso culto de oração, nós dedicamos alguma atenção ao Salmo 119. É óbvio que não conseguimos estudá-lo todo, não seria possível, mas podemos destacar algumas coisas interessantes nesse salmo e refletimos aqui sobre a palavra de Deus como fonte de pureza, e por isso o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Como fonte de maravilhas, de coisas belas que nos enchem os olhos, e por isso no mesmo salmo o salmista ora dizendo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A palavra de Deus como fonte de vida, e o salmista olha para a sua situação, sua limitação, e no versículo 25 diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Lembramos-nos da palavra de Deus como fonte de força, e no versículo 28 o salmista diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Lembramos ainda da palavra de Deus como fonte de liberdade, e no versículo 45 o salmista diz: e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Vimos a palavra de Deus como fonte de segurança, e no versículo 95 o salmista diz: os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Vimos finalmente a palavra de Deus como fonte de sabedoria, e o salmista diz no conhecido versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Dois outros versículos falam da convicção que o salmista tem de que mesmo o conhecimento dos estudiosos e a experiência dos antigos não se comparam à sabedoria que a palavra de Deus proporciona. E diz nos versículos 99 e 100: tenho mais entendimento do que os meus mestres,
porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Dessa forma, utilizando diferentes palavras para definir a palavra de Deus, preceitos, mandamentos, juízos, testemunhos, lei, etc., o salmista faz referência à revelação divina, à palavra de Deus como fonte. E poderíamos continuar por muitas outras declarações lindas extraídas desse salmo extraordinário que é o Salmo 119. Um detalhe interessante, irmão Adinho comentava comigo depois do culto, é que o salmista tinha apenas acesso aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a Torá. Não conhecia sequer o texto que nós chamamos de Antigo Testamento, o conjunto de Torá, Neviim e Ketuvim, que compõem a Bíblia hebraica e que correspondem ao nosso Antigo Testamento. Na língua hebraica, dividida em 3 blocos, portanto, a lei, os escritos e os profetas, para nós normalmente classificados como livros da lei, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Nós temos todo esse conjunto, mas temos mais que isso. Temos toda a riqueza do Novo Testamento que complementa e que lança luz sobre o Antigo Testamento. Se o salmista se encantava diante daquela primeira parcela de que ele dispunha, quão mais maravilhados nós ficamos com a riqueza que temos à nossa disposição. O tesouro extraordinário que é a palavra de Deus. Mas disse na quarta-feira que deixaria para o final uma última referência à palavra de Deus como fonte. E se ela é fonte de tudo isso que mencionei agora há pouco, o salmista vai dizer também no Salmo 119, mas no versículo 92, exatamente o que nos interessa hoje, quando ele diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. O salmista descobre na palavra de Deus fonte de alegria, fonte de prazer, fonte de felicidade. E refletindo sobre isso, que eu gostaria de lembrar aos irmãos, como nós percebemos, e ao lançarmos mão das Escrituras, e a ela nos dedicarmos, como a palavra de Deus é de fato fonte de alegria, e há algumas razões claras para isso. É na Bíblia que aprendemos a alegria de ser amados. Já pensaram sobre isso? Como somos lembrados reiteradamente nas Escrituras de que somos amados. Deus é amor, e esse amor de Deus se manifesta para conosco, manifesta-se em sua misericórdia, manifesta-se em sua graça, manifesta-se em sua bondade, manifesta-se em sua generosidade para conosco. Na oração de Davi, já lembrada agora há pouco, ele diz ao Senhor: tudo vem de ti. Tiago diz a mesma coisa no 1º capítulo de sua carta, e diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É Deus quem proporciona o suprimento de que necessitamos. É Deus quem está ao nosso lado para suprir as nossas necessidades, e por isso Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse Deus que demonstra o seu amor para conosco também no seu cuidado. O seu cuidado que muitas vezes se contrapõe à nossa fragilidade e se manifesta justamente em nossa fragilidade. Lembra das palavras ditas por Deus a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O salmista já havia descoberto isso e diz no final do Salmo 40: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.
Por isso Pedro propõe que lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade e explica a razão para isso, porque ele tem cuidado de vós. É na Bíblia que aprendemos que somos amados por Deus, que Deus vem ao nosso encontro, que Deus não apenas nos supre com a sua bondade e que cuida de nós, mas Deus inclusive nos ensina, nos corrige. Curiosamente, no outro salmo, o Salmo 103, o salmista usa uma referência àquilo que Deus faz para conosco, comparando com a atitude de um pai que ama. E ele diz no versículo 13 do Salmo 103, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus se preocupa conosco, Deus se compadece de nós, mas Deus também nos ensina. E é o autor dos Provérbios que vai evocar também essa mesma imagem comparativa. E nos versículos 11 e 12 do capítulo 3 do livro dos Provérbios, ele diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Rommel escreveu um livro muito interessante intitulado A Ternura dos 10 Mandamentos. A ternura dos 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos não são um conjunto de regras e normas de um Deus arbitrário e ditatorial que quis estabelecer regras ao seu prazer. Os 10 mandamentos são os conselhos de um pai que ama e que cuidadosa e ternamente indica o caminho a ser seguido por seus filhos. Essa comparação nos ajuda a entender que, embora nem sempre os filhos entendam, nem sempre os filhos gostem da decisão dos seus pais, nós precisamos nos colocar diante de Deus dessa forma, entendendo-o como aquele que vê muito mais que nós, que sabe muito mais que nós e, curiosamente, que nos ama muito mais do que nós mesmos nos amamos. E por isso eternamente nos estabelece as suas leis, os seus preceitos, os seus princípios, justamente para guiar o nosso caminho. Há momentos inclusive em que Deus usa as circunstâncias para nos repreender, para chamar a nossa atenção, para nos mostrar que nós não estamos no caminho certo, para nos alertar quanto ao fato de que o rumo que estamos dando à nossa vida é prejudicial, é pernicioso e algumas vezes é suicida. E há fatos que acontecem por vezes desagradáveis e dolorosos que são usados por Deus para nos alertar, para nos despertar. E Deus o faz exclusivamente por amor. Um Deus que, de acordo com as Escrituras, não nos impede de errar, mas um Deus que reiteradamente nos convida a acertar e nos ensina como acertar. E nos mostra de diferentes formas o caminho que deve ser seguido por nós. Embora, honestamente falando, nós muitas vezes nos agarremos à nossa própria vontade e optemos por nossa desobediência. Entendamos, portanto, que o agir de Deus muitas vezes em nossa vida e muitas vezes incompreendido por nós tem sempre, terá sempre como propósito o seu cuidado. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, o autor chega a dizer, citando esse texto dos Provérbios, a partir do versículo 5, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Eu sei que talvez a última coisa que passe pela cabeça de um filho que está sendo castigado por seu pai é a lembrança de que ele é amado. Mas é exatamente isso que muitas vezes o pai quer lhe dizer e quer lhe mostrar. Assim como a disciplina muitas vezes serve para instruir os filhos e guiá-los, a palavra de Deus nos diz que Deus muitas vezes usa acontecimentos e circunstâncias em nossa vida para nos lembrar que é preciso rever as nossas atitudes, é preciso redirecionar as nossas vidas e caminhar em sua direção. Sim, irmãos,
A palavra de Deus me traz alegria, porque nela eu descubro que eu sou amado. E quanto mais eu leio essa palavra, mais amado eu me sinto. Quanto mais eu conheço esta palavra, mais amado eu me sinto. Principalmente naqueles momentos em que Deus nos fala de forma tão clara, tão direta, tão atual e tão pessoal, que nós temos a nítida sensação de que aquele texto acabou de ser escrito e foi escrito para nós, não para os outros. É possível encontrar alegria na palavra de Deus, porque nela nos sentimos amados. Mas não apenas isso. A palavra de Deus é fonte de alegria, porque nela descobrimos a alegria de estar acompanhados. E há duas razões para isso. Primeiro, na Bíblia eu descubro que não estou só, exatamente porque reiteradamente ela vai nos lembrar da presença de Deus. No Antigo Testamento essa verdade é mencionada. Hebreus 13:5 repete as palavras de Deus: não te deixarei, nem te desampararei. A palavra de Deus chega a dizer, e o Senhor diz através do profeta Isaías: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Algumas vezes são promessas pontuais, dirigidas a alguém, como acontece em relação a Josué: eu serei contigo, como aconteceu em relação a Moisés. Mas em muitos momentos a palavra é claramente dirigida a nós, seus servos. Para que não restasse nenhuma dúvida, Jesus se despede dos seus discípulos, de acordo com Mateus 28:20, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque aí nós estaremos com Ele. Ele assegura sua presença sempre conosco. Podemos ter a certeza de que jamais seremos desamparados. O salmista percebe isso e diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, ainda que as pessoas que mais me amam nesse mundo se esquecessem de mim, Deus jamais se esqueceria. E é o próprio Deus quem evoca exatamente a imagem materna para dizer: poderia acaso uma mãe esquecer-se do seu filhinho que ainda mama, de modo que dele não se lembrasse? Todavia, mesmo que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Ao ler a Bíblia eu descubro que não estou sozinho. Mas não apenas não estou sozinho porque Deus está comigo. Eu descubro que não estou sozinho porque tem gente comigo. É interessante como algumas vezes é exatamente isso que Deus quer mostrar. Lembram-se de Elias na caverna? A queixa de Elias era: e eu fiquei só. Quantas vezes você proferiu essas mesmas palavras? Ou quantas vezes você pensou essa mesma coisa? E Deus não apenas mostra para Elias que ele, Deus, está ao seu lado. Deus quer mostrar para Elias que tem muita gente do lado dele. Tem muita gente jogando no mesmo time. Tem muita gente com os mesmos ideais dele, com os mesmos projetos dele. Você já viveu uma experiência que você está numa situação ameaçadora, incrivelmente assustado, e descobre depois que tem muito mais gente com você? Puxa, que alívio. Você está caminhando sozinho numa rua escura, meio deserta, preocupado se aparecer alguma coisa, de repente você descobre um grupo que saiu da igreja e está caminhando na mesma direção que você. Puxa vida, que alento, eu não estou sozinho. Sabe, irmãos, quando eu leio a palavra de Deus, e talvez naqueles momentos em que eu me sinto esmagado até pelas minhas culpas, pelos meus erros, eu vou à palavra de Deus e encontro homens de Deus admiráveis, mas homens como eu. O extraordinário profeta Elias. E a Bíblia vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu. O fantástico apóstolo Paulo, o grande líder de toda a história do cristianismo, e ele mesmo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E eu descubro que eu não estou só. Na luta contra o pecado, na luta contra as ameaças, na luta contra a tentação, eu não estou sozinho. E a palavra de Deus cuidadosamente apresenta esses heróis da fé com suas fragilidades.
com suas limitações. É quando eu descubro que Deus não usa pessoas perfeitas, porque senão não haveria lugar para nós. Ele usa pessoas frágeis, limitadas como nós somos, com os nossos erros, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos nos quais Ele quer atuar. O Deus que quer superar as nossas limitações e corrigir as nossas falhas, como faz na Escritura Sagrada com homens que não eram perfeitos. Moisés não era, Josué não era, Elias não era, Eliseu não era, os demais profetas não o eram. Eu me sinto acompanhado quando eu leio a palavra de Deus e vejo que os grandes das Escrituras, mesmo aqueles que constam na galeria dos heróis da fé de Hebreus, não eram homens perfeitos. E eu descubro que Deus quer nos incluir no seu projeto. Ao ler a palavra de Deus, eu tenho a alegria de descobrir que não estou só, porque eu tenho um Deus que permanentemente caminha ao meu lado. Mas eu descubro que não estou só, porque eu tenho toda a história dos servos de Deus que caminham comigo. Aqueles que foram heróis do passado, os heróis do presente, do hoje, os irmãos que caminham comigo, os irmãos que fazem parte da minha família, da minha igreja, são perfeitos? Não, mas eu estou longe disso também. E é justamente nesse projeto que nós caminhamos juntos. E como nós somos lembrados permanentemente disso na palavra de Deus. A palavra de Deus me traz alegria, porque quanto mais eu a leio, mais amado eu me sinto. A palavra de Deus me traz alegria, porque quanto mais eu a leio, mais acompanhado e seguro eu me sinto. Mas eu queria mencionar um outro detalhe, uma outra razão pela qual a palavra de Deus é fonte de alegria. A palavra de Deus é fonte de alegria, porque nela nós descobrimos a alegria de ser desafiados. A alegria de ser desafiados. Irmãos, eu quero lhes lembrar uma coisa que eu sei que vocês já sabem, mas a ausência de propósitos rouba a alegria de viver. A falta de projetos, a falta de planos, rouba a alegria de viver. Precisamos ter os nossos projetos, até mesmo nossos sonhos. E eu ouvi outro dia de um comediante que dizia: nunca desista do seu sonho, não abandone seu sonho, vá atrás do seu sonho. Se a padaria estiver fechada, vá em outra, até encontrar uma padaria aberta, mas vá em busca do seu sonho. Não me refiro a esse sonho, embora esse também seja desejável, mas eu me refiro aos projetos de vida que nós precisamos ter, porque nutrem o nosso caminhar. Li uma frase interessante de um autor que dizia: a pessoa cujo alvo é nada, geralmente o acerta. Geralmente consegue chegar em lugar nenhum. Precisamos sim ter alvos, e como a palavra de Deus nos coloca alvos claros diante dos nossos olhos. Quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que Deus tem desafios para mim, Deus tem projetos para mim, Deus tem planos para a minha vida. É um Deus que, em relação aos seus servidores, aos seus servos, aqueles que o seguiam, sempre colocou projetos e metas. Alguns desses projetos desafiadores, sim, imensos, sim, gigantescos por vezes. Mas um Deus que sempre lhes supriu do necessário para que esses alvos existissem. Irmãos, uma vida sem alvos é uma vida sem elan, sem alegria, sem ânimo, sem empolgação. E é por isso que a ausência de projetos provoca depressão, quando não a desistência de viver, ou a sensação de que os projetos são simplesmente impossíveis, pode desabar sobre nós e nos esmagar. Na palavra de Deus eu descubro que Deus tem alvos para a minha vida. Na palavra de Deus eu descubro que esses alvos são execuíveis, são alcançáveis com Ele. Com Ele. Ah, Jesus é claro: sem mim nada podeis fazer. Mas nada nos separará do amor de Cristo. E é por isso que Paulo diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É quando eu vejo Jesus Cristo me dizendo que veio para que nós tivéssemos vida, mas vida em abundância, vida plena.
Jesus não se refere apenas à expectativa por vir da vida eterna. Não fala apenas da vida futura, Ele quer que vivamos a vida plena hoje. Vida abundante, vida plena, vida produtiva. Por isso, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e termina aquele lindo capítulo 15 da primeira carta, dizendo: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, é ter a certeza e a convicção de que aquilo que Deus nos propõe vai nos trazer satisfação, sim. Mesmo que haja um preço a ser pago, Deus tem projetos para a minha vida. Deus claramente menciona os cuidados que eu preciso ter com mim mesmo. E é por isso que na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, Paulo recomenda os cuidados que devo ter com minha mente e diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus tem projetos e desafios para a minha conduta. E o próprio Jesus diz claramente no Sermão do Monte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus tem projetos para as marcas que eu vou deixar por onde eu passo. Deus tem projeto para a influência que eu vou deixar entre as pessoas com as quais eu convivo. Essa é a grande característica dos heróis da fé, lá de Hebreus 11, seu legado. Homens imperfeitos que deixaram um legado, e é exatamente isso que Deus espera de nós. Gostei muito de cantar com os irmãos o hino de nossa campanha de missões, porque nós cantamos juntos: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, e eu sei que Deus não abre mão de mim. Deus tem projetos para a minha vida, e quando eu abro as Escrituras eu percebo isso. Eu percebo que esse Deus que me ama e esse Deus que caminha conosco tem alvos que devem me mover, me motivar, me impulsionar a uma vida de realização, claro, dentro das minhas limitações. E é por isso que a proposta das Escrituras é clara: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que eu não serei cobrado por aquilo que eu não posso fazer, mas isso me diz que eu serei cobrado por tudo que eu deixar de fazer dentro das minhas possibilidades. Eu tenho uma medida, eu tenho um referencial, o potencial que Deus me tem dado. É na palavra de Deus que eu encontro a alegria de descobrir que eu sou amado por Ele. É na palavra de Deus que eu tenho a alegria de descobrir que eu não estou só. É na palavra de Deus que eu tenho a alegria de descobrir que Deus tem projetos para a minha vida. Deus tem planos para a minha vida. Deus tem projetos para a vida de cada um de nós. Eu tenho 2 desafios para você na manhã de hoje. Primeiro desafio: desfrute a palavra de Deus. Conheça essa palavra. Não perca a oportunidade de ter acesso a essa palavra que é fonte de alegria, porque é fonte de sabedoria, é fonte de segurança, é fonte de orientação, é fonte de consolo. Não abra mão de usar essa palavra, de lê-la permanentemente, de estudá-la na escola bíblica dominical, ou nos grupos familiares, ou no trabalho de discipulado, ou nas outras atividades da igreja, ou no culto doméstico em casa. Não perca a oportunidade de desfrutar aquilo que a palavra de Deus lhe proporciona. Outro dia alguém compartilhava comigo a história, que certamente você já ouviu,
de alguém que certa vez foi participar de um cruzeiro. Era o sonho da vida dele. E ele reuniu todas as suas economias e conseguiu pagar a passagem para um cruzeiro. O problema é que suas economias foram reduzidas a quase nada. E ele pegou o restinho de dinheiro que tinha, comprou um bocado de biscoito e levou um pacote de biscoito consigo. Passou todos os dias do cruzeiro comendo escondido o seu biscoito na cabine, porque não tinha dinheiro para pagar a alimentação do cruzeiro. Que alimentação! Ele nem olhava para não ficar triste. Quanta fartura! E ele imaginava, esse povo deve ter muito dinheiro. Quase no fim da viagem, o biscoito acabou. E ele, faminto e desesperado, foi à cozinha implorar por alguma coisa que matasse sua fome. E o tripulante não entendeu. Disse: não, meu senhor, a proposta para esse cruzeiro é all inclusive, está tudo incluído. O senhor pode comer tudo que tem na até se empanturrar. Escolha o que quiser, está tudo incluído, o senhor pagou tudo, está tudo pago. Eu sei, irmãos, que nós já temos a passagem para o céu, mas dá pena ver crentes que passam toda a sua vida famintos, deixando de aproveitar a riqueza que nós temos ao nosso dispor. Perdem a oportunidade de usufruir aquilo que a vida cristã nos proporciona. A palavra de Deus, fonte de alegria. O serviço no reino de Deus, quanta satisfação traz. A oportunidade de crescer, de usufruir, de viver intensamente a vida em abundância que Cristo propõe. E vive uma vida cristã, com o perdão da palavra, miserável. Miserável. Com tanta fartura à nossa disposição. Quando Paulo diz que o fruto do Espírito é alegria, é exatamente isso que ele quer dizer. Vida cristã, de verdade, é marcada pela alegria. Não perca a oportunidade de viver a plenitude da vida que Cristo quer lhe oferecer. Viva intensa e completamente a alegria que Jesus lhe propõe. O hino que vamos cantar agora fala sobre isso. E esse hino diz em seu estribilho: vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Com esse amor do Redentor, agora estou contente. Eu sei que você conhece bem esse hino, talvez não esteja familiarizado com algumas mudanças na letra, mas que mensagem linda a mensagem desse hino. E nós vamos cantá-lo agora. Só queria que antes você curvasse sua cabeça. E nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer. Agradecer, Senhor, a maravilha que é o teu amor por nós. A bênção que é a tua palavra para nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto encontramos nessa fonte extraordinária. Muito obrigado, sobretudo, pela alegria que ela nos proporciona. A alegria de ser amados por Ti. A alegria de caminhar sempre acompanhados. A alegria de saber que Tu tens planos para nós. E a alegria de experimentar esses planos. Ajuda-nos a viver intensamente a vida em abundância que Jesus veio trazer para nós. Que a alegria com a qual vivemos seja contagiante, que a alegria com a qual vivemos seja notória, que a alegria com a qual vivemos seja um testemunho vivo daquilo que fazes por nós, de tal maneira que aqueles que não te conhecem desejem essa alegria. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. O título do
hino é bem sugestivo. Agora estou contente. Quem está contente, canta alegre, aformoseia o rosto. Vamos cantar em pé com muita alegria, com muita satisfação, porque vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Cantemos. E é com essa alegria que eu quero vê-los hoje à noite, juntos aqui para adorar ao Senhor. Nós vamos encerrar este culto com a bênção. Quero apenas lembrar que teremos a Assembleia Ordinária da Igreja para os que puderem permanecer. Lembro também a exposição do Ministério da Educação Cristã, à disposição dos irmãos para ser visitada agora, ao término. E também o almoço solidário, do qual todos devem participar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e a alegria do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.